Pai, não te quero no meu aniversário. A minha esposa te odeia. Aquelas palavras, meu amigo, chegaram na minha orelha como um raio em céu azul. Um trovão que estraçalhou a paz da minha tarde. Eu estava ali, sentado na minha poltrona velha, ajeitando as flores do cacto que a minha falecida esposa tanto gostava na varanda, quando o telefone tocou. Era o meu filho, o único que eu tinha, o sangue do meu sangue. E a voz dele, que um dia eu ouvi chorar de fome e de alegria, agora carregava o peso de uma facada, afiada e certeira, direto no meu peito. Meu nome é Valdir, e se você me visse hoje, talvez pensasse que sou só mais um velhinho, com as rugas marcadas pelo tempo e a cabeça cheia de cabelos brancos. Mas cada uma dessas rugas conta uma história. Cada fio de cabelo branco é um pedaço de vida que eu vivi, suei e muitas vezes chorei. Eu nasci e cresci numa terrinha lá no México, perto da fronteira, onde a vida era dura, mas a gente aprendia cedo o valor da família, da honra, do trabalho pesado. Fui criado no campo, sob um sol que queimava a pele e temperava a alma. Aprendi a lavrar a terra com as próprias mãos, a cuidar dos animais, a respeitar a natureza e, acima de tudo, a proteger os meus. Quando a vida me trouxe para cá, para o Brasil, eu trouxe comigo esses ensinamentos, essa força que vinha dos meus antepassados. Eu construí a minha vida aqui, tijolo por tijolo, com muito sacrifício, sempre pensando no futuro, no bem-estar da minha família. Eu lembro como se fosse hoje, quando meu filho, o Miguel, nasceu. Um menininho forte, com os olhos curiosos e um sorriso que iluminava tudo. Eu prometi a mim mesmo naquele dia que faria de tudo para que ele tivesse uma vida melhor do que a minha. E fiz. Trabalhei de sol a sol, em 2, às vezes 3 empregos, para que ele não sentisse a dor da falta, para que ele pudesse estudar, ter um futuro. Eu não tinha muito, mas o pouco que tinha, dividia com ele. Abri mão de sonhos meus, de vontades minhas, para que ele pudesse realizar os dele. Se ele precisava de um livro, eu vendia alguma coisa para comprar. Se ele queria um brinquedo, eu virava à noite fazendo bicos. Minha esposa, a Maria, que Deus a tenha, sempre me apoiava. Ela dizia: Valdir, nosso filho é a nossa maior riqueza. E eu acreditava nisso com toda a força do meu ser. A gente ensinou a ele sobre respeito, sobre honestidade, sobre o valor da palavra e da família. Achei que estava plantando sementes boas, que colheria frutos doces. Mas o tempo, ele muda as pessoas, muda as prioridades. O Miguel cresceu, virou um homem. Casou-se com uma moça, a Sofia, que desde o começo eu senti que não era flor que se cheirasse. Mas quem sou eu para escolher a mulher do meu filho, não é? Eu respeitei. Tentei me dar bem com ela, tentei ser um sogro presente, carinhoso, mas ela, desde o primeiro dia, parecia ter um muro invisível ao redor dela, e eu nunca consegui atravessá-lo. Sempre uma palavra atravessada, um olhar de desdém, uma indireta sobre a minha simplicidade, sobre o meu jeito caipira, como ela dizia. Eu relevava, engolia seco, pensava: é a esposa do meu filho, Valdir, aguenta firme. E agora, naquele telefone, as palavras dela, através da boca do meu próprio filho, vieram à tona. Minha esposa te odeia, odeia. Uma palavra pesada demais para um homem que só ofereceu amor e sacrifício. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. A varanda, o cacto, o sol que antes era um carinho, agora parecia queimar minha pele. Minhas mãos tremiam, o aparelho quase escorregou dos meus dedos. Eu podia sentir o sangue pulsando nas minhas têmporas, a garganta seca, um nó apertado que me impedia de respirar direito. Mas, Miguel, o que eu fiz? Eu balbuciei, a voz embargada, quase um sussurro. Eu procurava nas minhas memórias, nos meus atos, em cada palavra que eu tinha dito, um motivo, uma razão para tanto ódio. Eu sempre fui um pai presente, um avô que adorava os netos, sempre pronto a ajudar. Quando eles precisaram de dinheiro para a entrada da casa, quem vendeu um pedaço de terra que eu guardava para a minha velhice? Fui eu. Quem ajudou a reformar a cozinha deles, pintando, carregando peso, mesmo com as costas já cansadas? Fui eu. Quem cuidava dos netos quando a Sofia queria sair,
para que eles pudessem ter um tempo a sós. Fui eu, com todo o gosto, com todo o amor. E a resposta dele, meu filho, veio fria, distante, como se estivesse lendo um roteiro. Não importa, pai. Ela simplesmente não te quer por perto. E eu não vou discutir com ela por sua causa. A voz dele tinha uma dureza que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o meu Miguel. Era alguém que eu não conhecia. Alguém que havia sido moldado talvez por essa mulher. Essa Sofia, que agora me odiava. E o pior, meu filho estava do lado dela. Ele me escolheu. Escolheu a ela. E me descartou, como se eu fosse um móvel velho, sem utilidade, sem valor. Eu desliguei o telefone. Não tinha mais o que dizer. As lágrimas, que eu achava que já tinham secado com a idade, vieram com uma força que me surpreendeu. Não era uma tristeza comum. Não era só a dor da rejeição. Era a dor de um pai que se deu por inteiro e foi jogado fora. A dor de um homem que construiu uma vida, uma família, com base no amor e na dedicação, e viu tudo desmoronar em uma única frase. Eu me levantei da poltrona, cambaleando um pouco, e fui até a janela. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, mas eu não via beleza nenhuma. Via apenas a escuridão que começava a tomar conta da minha alma. Eu fui abandonado, fui rejeitado, fui esquecido. Mas uma coisa eu sabia, lá no fundo do meu coração machucado. Eu não seria bobo. Eu não me curvaria. Eu não aceitaria essa humilhação calado. Aquele telefonema não era o fim. Era o começo de algo. Eu ainda não sabia o quê, mas sentia que uma decisão, pesada e irreversível, estava começando a se formar dentro de mim. E ela não seria doce, nem fácil. Aquele silêncio que veio depois que o telefone caiu da minha mão, meu amigo, era mais alto do que qualquer grito. Um silêncio que pesava na alma, que ecoava cada uma das palavras que o Miguel tinha dito. Eu fiquei ali, parado na varanda, sentindo o vento frio que vinha do fim da tarde. Mas o frio que eu sentia era por dentro. Era um vazio que se abria, um buraco onde antes existia a imagem do meu filho, do meu sangue, do meu futuro. As lágrimas tinham parado de rolar, mas a dor, essa estava bem viva, como uma brasa acesa. Eu fechei os olhos e vi tudo de novo, como um filme passando na minha cabeça. Vi a Maria, minha esposa, com a barriga grande, me dizendo que a gente ia ter um filho. Vi o rostinho do Miguel, pequenininho, dormindo no meu colo depois de mamar. Eu lembro que eu passava a mão nos cabelos dele e prometia, baixinho, que nunca, nunca na vida, ele ia passar por qualquer tipo de necessidade, por qualquer tipo de humilhação. E agora, era ele quem me humilhava. Eu andei pela casa, sem rumo, tocando nas coisas, como se quisesse me agarrar a alguma coisa concreta, alguma coisa que não doesse tanto. Parei na sala, onde a foto da Maria sorria para mim do porta-retrato. Ah, Maria, se você estivesse aqui, o que diria? Você que sempre foi a minha força, o meu porto seguro. Você que me ensinou a ter paciência, a perdoar, a amar sem medidas. Mas você também me ensinou a ter valor, a não me deixar pisar, a lutar pelo que é certo. E era isso que me corroía agora. A sensação de que eu tinha dado tudo, e o tudo que eu dei, não valia nada para o meu próprio filho. Lembrei-me de quando o Miguel era criança, sabe? Ele sempre foi muito inteligente, muito curioso. Tinha um sonho de ser engenheiro, de construir pontes, prédios, coisas grandes. E eu, com as minhas mãos calejadas lavrando a terra, pensava: meu filho não vai ter essa vida de sacrifício. Ele vai ter a chance de escolher, de sonhar alto. Eu trabalhava na roça de dia e, à noite, fazia bicos na construção civil, carregando cimento, tijolo. As minhas costas doíam, as minhas mãos sangravam, mas eu aguentava firme, porque cada gota de suor era um tijolo na construção do futuro dele. Lembro de uma vez, ele precisava de um livro caro para a escola. Era um livro de matemática, daqueles que faziam a diferença. Eu não tinha o dinheiro. A gente mal tinha para comida. Mas eu não podia deixar meu filho sem o livro. Fui até o meu vizinho, o seu Manuel, e vendi a ele um pedaço da minha pequena horta, aquele pedaço onde eu plantava as ervas que a Maria usava para fazer os chás. Era um pedaço de terra que me lembrava a minha terra natal, o México, a minha raiz. Mas eu vendi, porque o futuro do meu filho valia mais do que qualquer lembrança, qualquer pedaço de chão. Miguel conseguiu o livro, estudou
tirou notas boas. E eu vi a alegria nos olhos dele, e a dor no meu coração se transformou em orgulho. E não foi só isso, não. Quando ele entrou na faculdade, a gente mal se aguentava financeiramente. A Maria começou a vender doces na rua. Eu peguei mais um emprego, de porteiro à noite. A gente se virava nos 30. Teve uma época que o Miguel adoeceu, uma febre alta que não passava. Ele precisava de um remédio caro, e o plano de saúde que a gente pagava com tanto custo não cobria tudo. Eu tinha uma pequena poupança, um dinheiro que eu guardava para uma emergência, ou quem sabe, para reformar a casinha da gente. Mas a emergência era o meu filho. Eu não pensei 2 vezes. Gastei tudo. E vi o Miguel melhorar, vi ele sorrir de novo. E mais uma vez, a dor virou alívio, o sacrifício virou amor. Quando o Miguel conheceu a Sofia, a princípio, eu tentei gostar dela. A gente sempre quer o bem dos filhos, né? Mas ela era diferente. Não era como as moças que eu conhecia na minha juventude, ou mesmo as amigas da Maria. Ela parecia sempre insatisfeita, sempre querendo mais, sempre olhando para o que os outros tinham. E o pior, ela tinha um jeito de diminuir as pessoas, de fazer piadinhas com a minha simplicidade, com o meu jeito de falar. No começo eram coisas pequenas, que eu deixava passar. Ah, pai Valdir, o senhor ainda usa essas camisas de flanela, tão fora de moda? Ou, Miguel, seu pai não entende nada de tecnologia, né? Coitado. Pequenas alfinetadas, que foram se tornando mais frequentes, mais diretas. Eu via o Miguel rir junto, ou ficar calado sem me defender. E aquilo, sim, doía mais do que as palavras dela. Era a omissão do meu filho. Eu tentava conversar com ele, com jeitinho. Meu filho, a Sofia, ela tem umas falas que me magoam. E ele sempre vinha com a mesma desculpa. Ah, pai, é o jeito dela. Não liga, ela não quer ofender. Mas eu sabia que queria. Eu sabia que ela tinha prazer em me ver diminuído, em me afastar dele. E o pior, ela estava conseguindo. O Miguel foi se afastando, as visitas diminuíram, as ligações se tornaram raras e cheias de pressa. Eu sentia que estava perdendo o meu filho para essa mulher, que estava me vendo ser apagado da vida dele, e não sabia o que fazer. Mas agora, com aquelas palavras no telefone, com o convite de aniversário negado, com a frase cruel sobre o ódio dela, algo em mim se quebrou. E ao mesmo tempo, algo se acendeu. Uma chama antiga, que vinha da minha terra, da minha gente. A chama da dignidade, da honra que não se negocia. Eu não podia ser um bobo, como dizem por aqui. Não podia aceitar ser tratado como lixo, depois de ter dado a minha vida inteira. Não por ele, não por ela. O amor de pai é grande, é infinito, mas ele não pode ser cego. Não pode ser um tapete onde pisam. Eu me sentei na poltrona novamente, mas agora não era com a cabeça baixa. Era com a testa franzida, o olhar fixo no nada, mas a mente trabalhando a 1000 por hora. Eu tinha que fazer alguma coisa, não por vingança, mas por justiça, por mim, pela memória da Maria, pelo valor que eu sempre dei à família. Aquele telefonema não era o fim da minha história, nem o fim da minha luta. Era, eu percebi, o começo de uma nova batalha. E dessa vez, eu não lutaria sozinho. Eu lutaria por mim e por tudo que eu acreditava. E eu não seria o mesmo Valdir de antes. Isso eu podia garantir. Os 2 dias que se seguiram àquele telefonema foram os mais longos e vazios da minha vida. A casa, que antes parecia um refúgio, agora era um eco da minha solidão. Eu andava de um lado para o outro, as palavras do Miguel e da Sofia rodando na minha cabeça como um disco arranhado. Não te quero no meu aniversário. Minha esposa te odeia. Cada vez que eu pensava nisso, um arrepio subia pela espinha e uma dor aguda apertava o peito. Eu tentava comer, mas a comida não descia. Tentava dormir, mas o sono não vinha. Só via o rosto do meu filho, aquele menino que eu carreguei nos braços, que eu ensinei a andar, a falar, a sonhar. E agora, ele me virava as costas. Eu me peguei pensando em como a vida é irônica, meu amigo. A gente planta, rega, cuida com todo o carinho, esperando colher bons frutos. Mas às vezes, a gente colhe espinhos, e dos mais dolorosos. Eu, que sempre fui um homem de trabalho, de terra, de coisas concretas, me via agora num mar de sentimentos, sem saber onde pisar. A raiva,
a tristeza, a frustração, a humilhação. Tudo se misturava dentro de mim, criando um nó que parecia impossível de desatar. Lembro de uma tarde, um dia depois da ligação, eu estava na cozinha, tentando fazer um café. Minhas mãos tremiam tanto que a xícara quase caiu. Olhei para a faca de cortar pão que estava na tábua. Uma faca velha, com o cabo de madeira gasto, que a Maria usava todos os dias. E de repente, uma ideia, um pensamento veio na minha cabeça. Não era um pensamento de maldade. Não era de vingança no sentido de fazer mal a alguém. Era uma ideia de justiça, de dar um basta, de mostrar que a minha dignidade valia mais do que o desprezo deles. Eu me sentei à mesa e comecei a pensar em tudo, em cada detalhe da minha vida, em cada sacrifício que eu fiz pelo Miguel. Lembrei-me daquele terreno que eu vendi para ele dar a entrada da casa. Era um pedaço de terra que eu tinha herdado do meu pai, lá no México. Não valia uma fortuna, mas para mim era um tesouro, um pedaço da minha história, da minha família. Eu tinha planos de construir uma casinha de campo lá, quando me aposentasse, para ter um lugar para descansar e relembrar os velhos tempos. Mas o Miguel e a Sofia precisavam, diziam que era a chance da vida deles. Pai, é o nosso sonho. Se a gente não der a entrada agora, vamos perder a casa. E eu, como um pai que ama, que quer ver o filho feliz, vendi. Não pedi nada em troca, nem um obrigado de verdade. Só queria vê-los bem. E agora, a casa que eu ajudei a comprar era a casa onde eu não era bem-vindo. A casa onde a mulher do meu filho me odiava. A casa que o meu filho escolheu em detrimento do próprio pai. A ironia era cruel demais para ser ignorada. Eu sentia que tinha sido explorado, usado e depois jogado fora. E essa sensação, meu amigo, era a pior de todas. Era como se tivessem roubado não só o meu dinheiro, mas a minha história, a minha dignidade. Eu olhei para a faca de novo. A lâmina brilhava sob a luz fraca da cozinha. Não era uma faca de guerra, era uma faca de pão. Mas naquele momento, ela representava uma decisão. Representava a minha vontade de cortar, de separar, de encerrar um ciclo de dor e humilhação. Eu não podia mais ser o Valdir que aceitava tudo, que engolia sapo, que se diminuía para agradar. Eu precisava ser o Valdir que a Maria conheceu, o Valdir que meu pai me ensinou a ser. Um homem de valor, com princípios, com a cabeça erguida. Naquele dia, eu passei horas e horas pensando, refletindo sobre o que eu faria. Não podia ser algo impulsivo, algo que eu me arrependesse depois. Tinha que ser algo pensado, algo que trouxesse a justiça que eu sentia que me deviam. Eu não queria vingança, não queria o mal do meu filho. Mas eu queria que ele sentisse, que ele entendesse o peso das suas escolhas, que ele soubesse que o amor de um pai não é uma fonte inesgotável que pode ser poluída e desprezada sem consequências. E foi aí que a ideia, aquela ideia que começou com a faca de pão, tomou forma. Uma atitude que eu sabia iria virar o mundo deles de cabeça para baixo. Uma atitude que não seria violenta, mas que seria firme, inabalável. Uma atitude que falaria por si só, mais alto do que qualquer grito, mais claro do que qualquer explicação. Eu não ia brigar, não ia discutir, não ia implorar por amor ou por atenção. Eu ia agir. A minha casa, que antes era só solidão, agora parecia ter uma nova energia. Uma energia de propósito, de resolução. Eu sentia um peso saindo dos meus ombros, um peso que eu carregava há muito tempo, desde que a Sofia entrou na vida do Miguel. Eu não sabia quais seriam as consequências, não sabia como eles reagiriam. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não seria mais o Valdir que eles conheciam, o Valdir que aceitava tudo. Eu seria o Valdir que se levantava, que lutava pela sua honra, pela sua paz. Naquela noite, eu consegui dormir um pouco. Um sono agitado, mas com uma certeza no coração. No dia seguinte, eu começaria a colocar meu plano em ação. Não era um plano de maldade, repito. Era um plano de dignidade. De mostrar que o amor de um pai tem valor e que o desprezo tem um preço. E esse preço eles iriam pagar. Não com dinheiro, talvez, mas com algo muito mais valioso. A reflexão sobre o que eles tinham feito. E eu, que sempre fui um homem de paz, agora sentia uma força diferente dentro de mim. Uma força para a justiça, para o meu próprio bem. O sol nasceu no dia seguinte, mas para mim,
Parecia que a noite ainda insistia em ficar. No entanto, algo dentro de mim tinha mudado. Aquele nó no peito ainda estava lá, mas agora vinha acompanhado de uma determinação férrea. Eu não era mais o Valdir chorão e humilhado. Eu era o Valdir que se levantava, que não aceitava o que era injusto. Eu tinha um plano, e ele começaria a ser posto em prática. Primeiro, eu precisava de clareza. E essa clareza viria de um lugar que eu sempre confiei: a lei. Não para processar meu filho, não para causar mais dor do que já havia, mas para entender meus direitos, para saber como agir de forma justa e correta, sem me perder na emoção. Eu não tinha muito dinheiro, mas tinha um amigo antigo, o Dr. Ricardo, um advogado que a Maria e eu ajudamos quando ele era um jovem estudante, lá no começo da carreira dele. Ele me devia um favor, e eu sabia que ele me ajudaria. Liguei para o Dr. Ricardo. A voz dele, do outro lado da linha, era a mesma de sempre, calma e acolhedora. Eu expliquei a situação, com a voz embargada, mas firme. Contei sobre o terreno que vendi, sobre a casa que ajudei a comprar, sobre a rejeição do meu filho e da Sofia. Ele ouviu tudo com atenção, sem me interromper. Quando terminei, houve um silêncio. Um silêncio diferente daquele que me assombrava. Um silêncio de quem pensa, de quem processa. Valdir, meu amigo, ele disse, você tem razão em estar magoado. O que eles fizeram não tem perdão fácil. E sim, você tem direitos. Aquele terreno que você vendeu para ajudar na entrada da casa, se você tem os documentos da venda, os comprovantes, podemos argumentar que foi uma doação, sim, mas também um investimento na propriedade. E se você contribuiu financeiramente para a casa, mesmo que de forma indireta, isso te dá uma certa participação. Eu não queria a casa deles. Não queria nada deles, na verdade. Mas a ideia de ter participação me deu uma nova perspectiva. Não era sobre posse, era sobre reconhecimento, sobre o valor do meu sacrifício. Mas, doutor, eu não quero tomar a casa deles. Eu só quero que eles entendam o que fizeram. Quero que eles saibam que meu amor não é de graça, que minha dignidade não é um pano de chão. O doutor Ricardo compreendeu. Ele me explicou que eu poderia, sim, buscar o ressarcimento do valor daquele terreno, corrigido pela inflação. Ou, pelo menos, enviar uma notificação formal, uma carta, exigindo o reconhecimento da minha contribuição. Não era uma ameaça, ele explicou, mas um posicionamento. Uma forma de dizer, eu estou aqui, eu existo, e o que eu fiz por vocês tem valor. Essa conversa com o Dr. Ricardo foi um alívio, um raio de luz naquele túnel escuro. Eu não estava sozinho. Eu tinha um caminho. Naquele mesmo dia, ele começou a levantar os documentos, a preparar a notificação. Eu senti uma força nova. Não era a força da vingança, mas a força da justiça. Enquanto isso, o aniversário do Miguel se aproximava. Eu sabia que ele me esperava ligar, implorar, talvez pedir perdão por algo que eu nem sabia o que era. Mas eu não liguei, não mandei mensagem, não fiz nada. O silêncio da minha parte seria a minha resposta, a minha atitude inicial. Que ele sentisse a minha ausência, não como um capricho, mas como uma consequência. No dia do aniversário, o telefone não tocou. Nenhuma mensagem. Nenhum feliz aniversário dos netos que eu tanto amava. Eu sabia que a Sofia estava por trás disso. Ela controlava o Miguel, controlava a vida dele, e agora, controlava até a relação dele com o pai. Eu senti uma pontada de tristeza, claro. Aquele dia, que deveria ser de alegria para o meu filho, era um dia de luto para o meu coração de pai. Mas a tristeza se misturava com uma ponta de orgulho. Orgulho de não ter me rebaixado, de não ter implorado. Naquela manhã, em vez de me lamentar, eu fiz algo diferente. Eu peguei a minha mochila velha, aquela que eu usava para ir para o trabalho na roça, e fui para a praça. Sentei num banco, debaixo de uma árvore frondosa, e comecei a observar as pessoas. As crianças brincando, os velhinhos conversando, os casais de mãos dadas. A vida seguia, e eu percebi que a minha vida também tinha que seguir, que a minha felicidade não podia depender da aprovação ou do amor de quem não me queria. Eu comecei a pensar em mim, no que eu queria para a minha velhice. Eu sempre sonhei em voltar para o México, para a minha terra, rever os lugares da minha infância, talvez comprar um pedacinho de terra e plantar umas coisas como o meu pai fazia. Um sonho que eu tinha adiado, sacrificado pelo Miguel. Mas agora,
Talvez fosse a hora de resgatá-lo. À tarde, o Dr. Ricardo me ligou. Valdir, preparei a notificação. É um documento formal, que explica sua contribuição e sugere uma conversa para resolver a situação amigavelmente. Não é um processo ainda. É um convite à reflexão. Ele leu para mim, e cada palavra parecia escrita com a tinta da minha dor, mas também com a força da minha dignidade. Era um documento educado, mas firme, que deixava claro que eu não era um zero à esquerda. Eu autorizei o envio. E enquanto o Dr. Ricardo cuidava disso, eu senti um misto de alívio e ansiedade. Eu sabia que essa atitude iria gerar um terremoto na vida do Miguel e da Sofia. Eles, que me viam como um pai submisso, um velhinho sem voz, agora iriam se deparar com um Valdir diferente. Um Valdir que exigia respeito, que exigia o reconhecimento do seu valor. O silêncio que eu mantive no aniversário do Miguel era apenas o prelúdio. A notificação formal era o grito, o primeiro passo de uma jornada que eu sabia que seria difícil, mas necessária. E eu estava pronto. Estava pronto para lutar pela minha paz, pela minha honra. Aquele dia, meu amigo, marcou o início da minha transformação. A notificação formal chegou na casa do Miguel e da Sofia 2 dias depois do aniversário dele. Eu não estava lá para ver, mas podia imaginar a cena. A Sofia, provavelmente abrindo a carta com aquela sua curiosidade invasiva, esperando talvez uma desculpa minha, uma súplica. E então, o choque. As palavras do Dr. Ricardo, claras e diretas, falando sobre a minha contribuição financeira na casa, sobre o terreno que vendi, sobre a necessidade de reconhecimento e de uma conversa. Não era uma ameaça, mas tinha o peso de uma. Meu telefone tocou poucas horas depois. Era o Miguel. E a voz dele, meu amigo, não era a mesma de antes. Não era fria e distante. Era cheia de raiva, de indignação, quase um grito. Pai, o que é isso? Que papel é esse que você mandou aqui para casa? Você enlouqueceu. Quer tomar a nossa casa? Eu ouvi tudo em silêncio, deixando ele despejar a raiva. Eu sabia que ele estava sendo manipulado, que a Sofia estava ali do lado, atiçando o fogo. Respirei fundo antes de responder. A minha voz, eu queria que fosse calma, mas firme. Miguel, meu filho, eu não enlouqueci. Eu só estou buscando o que é justo. Você me disse que não me queria no seu aniversário, que a sua esposa me odeia. Você me jogou fora da sua vida. E eu, que dei tudo de mim, que vendi um pedaço da minha história para te ajudar, não posso aceitar isso calado. Esse papel é só um convite para a gente conversar, para a gente entender o valor das coisas, o valor do que eu fiz por vocês. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu podia ouvir a respiração ofegante dele, e no fundo, a voz da Sofia, baixinha, mas incisiva, como uma cobra sussurrando. Mas pai, a gente não vai te dar a casa. Isso é um absurdo. Como você pode fazer isso com a gente? Miguel, eu disse, a voz um pouco mais alta agora. Eu não quero a sua casa. Eu só quero o reconhecimento. Quero que você entenda que o amor de um pai não é uma moeda de troca que pode ser desprezada. Que a minha dignidade não é algo que vocês podem pisar. Se vocês não me querem por perto, se o meu amor não tem valor para vocês, então o que eu sacrifiquei por vocês também precisa ser revisto. É simples assim. Ele começou a gritar de novo, misturando raiva com um tom de choro. Você está me chantageando, pai. Está ameaçando a minha família. Não, meu filho. Eu estou te dando uma lição. Uma lição que eu deveria ter dado há muito tempo. Sobre respeito, sobre gratidão, sobre o valor da família. Se você não me considera família, se a Sofia me odeia, então eu preciso seguir o meu caminho. E para seguir o meu caminho preciso de justiça. Eu desliguei o telefone. Não tinha mais o que dizer. A conversa não tinha sido fácil, mas eu me senti um pouco mais leve. Eu tinha falado a minha verdade, tinha me posicionado. Eu sabia que ele não ia entender de primeira, que a Sofia não ia aceitar. Mas a semente da dúvida, da reflexão, estava plantada. Nos dias que se seguiram, o telefone tocou várias vezes. Era o Miguel, ora com raiva, ora com um tom mais suplicante, mas sempre com a voz da Sofia ao fundo. Eu não atendi mais. Deixei que ele sentisse o que era ser ignorado, o que era ser desprezado, que ele sentisse a ausência. Lembrei-me de um ditado lá da minha terra, do México. Quem não te quer, não te merece. E eu estava começando a acreditar nisso.
Eu tinha passado a vida inteira me doando, me sacrificando, e agora era a hora de me doar para mim mesmo, para a minha paz, para a minha dignidade. A minha rotina mudou. Em vez de ficar em casa, remoendo a tristeza, eu comecei a sair. Fui à praça. Visitei alguns amigos antigos que eu tinha deixado de ver por causa do meu foco no Miguel. Fui à feira. Comprei umas plantas para a minha varanda, aquelas que a Maria tanto gostava. Comecei a ler os livros que eu guardava há anos, mas nunca tinha tempo para ler. Eu estava me redescobrindo, me reencontrando, e a cada dia eu sentia um pedaço daquele Valdir antigo, o Valdir forte e sonhador, voltando para mim. Claro que a dor ainda estava lá. Ela não some de uma hora para outra. Às vezes, à noite, eu me pegava olhando para o vazio, pensando nos meus netos. Eles eram inocentes nessa história, e eu sentia falta dos abraços deles, dos sorrisos. Mas eu sabia que se eu não fizesse isso, se eu não me posicionasse, eu estaria ensinando a eles, indiretamente, que era aceitável tratar um avô, um pai, com desprezo. E eu não podia fazer isso. Eu precisava ser um exemplo de dignidade, mesmo que doesse. O Dr. Ricardo me ligou de novo, alguns dias depois. Valdir, eles responderam à notificação. A Sofia assinou a resposta e é uma negativa. Diz que você não tem direito a nada, que foi uma doação e que eles não devem nada a você. Mas ela usou um tom bem agressivo, bem defensivo. Isso é um bom sinal. Significa que a mensagem chegou. Eu sorri amargamente. Era o que eu esperava. A Sofia não ia dar o braço a torcer fácil. Mas a atitude dela só confirmava o que eu já sabia. Ela não tinha respeito, não tinha gratidão. E o Miguel, ao permitir que ela respondesse daquela forma, ao se esconder atrás dela, mostrava que ainda estava sob o controle dela. Doutor, o que fazemos agora? Eu perguntei. Agora, Valdir, a gente tem duas opções. Ou entramos com uma ação judicial para buscar o ressarcimento, ou você usa essa negativa deles como prova de que eles não estão dispostos a dialogar e mantém sua posição. A escolha é sua, mas o importante é que você se posicionou. Eles sabem que você não é mais o mesmo. Eu pensei por um momento. Entrar na justiça era um caminho longo, desgastante, e eu não queria mais brigas na minha vida. Mas também não queria deixar por isso mesmo. Doutor, por enquanto, vamos segurar. Eu quero que eles sintam o peso da minha ausência, o peso da minha decisão. Que eles reflitam. Eu não quero dinheiro. Eu quero que eles percebam o que perderam. O que eles estão perdendo. O Dr. Ricardo concordou. Boa decisão, Valdir. Às vezes o silêncio e a distância falam mais alto que qualquer processo. Você está no controle agora. E ele estava certo. Eu estava no controle. Aquele telefonema, a notificação, a resposta deles, tudo isso era um grito silencioso. Um grito de um pai que se recusava a ser apagado. E eu sabia que esse grito, uma hora ou outra, ecoaria na consciência do meu filho. E talvez, só talvez, mudaria alguma coisa. Mas essa mudança, eu percebi, tinha que vir deles. Eu já tinha feito a minha parte. Agora era esperar e seguir em frente, pela minha própria vida. As semanas viraram meses. O silêncio da minha parte se transformou numa barreira invisível, mas sólida, entre mim e a família do Miguel. Não houve mais ligações dele, nem mensagens. Eu sabia que a Sofia estava adorando. Para ela, eu tinha sido derrotado, afastado. Mas o que ela não entendia é que para mim aquilo era uma vitória. A vitória da minha dignidade, da minha paz. Eu me dediquei a mim mesmo. Comecei a fazer caminhadas todos os dias, na praça. Conheci outros velhinhos, outros aposentados, e a gente se juntava para jogar dominó, para conversar sobre a vida, sobre as notícias do mundo. Eu me sentia vivo de novo. Eu ria, contava histórias da minha juventude no México, dos meus pais, da Maria. Eles me ouviam com atenção, com respeito. E eu percebi que o mundo era muito maior do que a minha pequena bolha de dor e frustração familiar. Um dia, enquanto eu estava na praça, sentado debaixo da minha árvore favorita, um senhor se aproximou. Ele tinha um olhar cansado, mas um sorriso gentil. Seu Valdir, não é? Meu nome é José. Sou amigo do Dr. Ricardo. Ele me falou da sua história e me disse que o senhor é um homem de fibra. Eu fiquei surpreso. O Dr. Ricardo tinha falado de mim? Ah, sim, sou eu mesmo.
Prazer, seu José. O prazer é meu. O doutor Ricardo me disse que o senhor está pensando em voltar para o México, para a sua terra. Eu sou corretor de imóveis e, por acaso, tenho alguns contatos lá, perto da fronteira, onde o senhor disse que nasceu. Talvez eu possa ajudar. Aquilo foi uma surpresa, meu amigo. Uma dessas surpresas que a vida nos dá quando a gente menos espera, quando a gente começa a cuidar da gente mesmo. Eu tinha falado do meu sonho de voltar para o México para o doutor Ricardo, mas não esperava que ele fosse levar tão a sério. E ali estava, uma porta se abrindo, um caminho se mostrando. Comecei a conversar com o seu José. Ele me mostrou fotos de terrenos, de pequenas casas lá na minha região natal. Eu sentia um calor no peito, uma pontada de saudade, mas uma saudade boa, de reencontro, não de perda. Eu comecei a me empolgar. A ideia de recomeçar, de construir um novo capítulo da minha vida, me dava uma energia que eu não sentia há anos. Enquanto eu planejava meu futuro, o mundo do Miguel e da Sofia, eu soube depois, estava virando de cabeça para baixo. A ausência do meu apoio, da minha ajuda, começou a fazer falta. A Sofia, que sempre foi gastadora, começou a sentir o peso das contas. Eu sempre ajudei com as despesas extras, com algum conserto na casa, com o plano de saúde dos netos. Agora, não tinha mais. E o Miguel, que sempre contou com a minha presença para cuidar dos filhos, para qualquer emergência, se viu sozinho com a Sofia, que não tinha o mesmo jeito para as crianças, como ela dizia. Eu não queria saber dos problemas deles. Não queria me alegrar com a desgraça alheia. Mas era inevitável que as consequências das escolhas deles chegassem. E elas chegaram. Um dia, enquanto eu estava arrumando a minha pequena horta, meu neto mais velho, o Pedrinho, apareceu no meu portão. Ele devia ter uns 10 anos, e os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Ele me olhou com uma tristeza tão grande que me partiu o coração. "Vovô Valdir", ele disse, correndo para me abraçar. Eu o abracei forte, sentindo o cheiro de criança, o cheiro de inocência. Aquilo era o que eu mais sentia falta. "Pedrinho, meu filho, o que aconteceu? Por que você está aqui sozinho?" Ele começou a chorar, soluçando. "Vovô, mamãe e papai estão brigando muito. A mamãe disse que não aguenta mais, que o senhor não ajuda mais, que o dinheiro está apertado. E o papai está muito triste. Ele sente a sua falta, vovô. Ele disse que fez besteira." Meu coração apertou. Ver o meu neto sofrer por causa das brigas dos pais, por causa da distância que eles mesmos criaram, me doeu mais do que qualquer palavra de ódio da Sofia. Mas eu precisava ser firme. Não podia ceder. Não podia voltar atrás. "Pedrinho, meu amor, o vovô também sente muita falta de vocês. Mas às vezes, na vida, a gente precisa aprender lições. E o papai e a mamãe precisam aprender algumas lições sobre respeito e sobre o valor das pessoas." Ele me olhou, os olhos arregalados de criança que não entende as complexidades do mundo adulto. "Mas, vovô, o papai falou que quer conversar com o senhor. Ele disse que está arrependido." Arrependido. Essa palavra pesava. Era a primeira vez que eu ouvia isso. Mas era através do meu neto, não do meu filho. Isso me mostrava que o Miguel ainda não tinha coragem de me procurar diretamente. Eu passei a tarde com o Pedrinho. Fiz um lanche para ele, contei histórias, brinquei um pouco. Ele me trouxe um pouco da alegria que eu achava que tinha perdido. E no final da tarde, quando ele teve que ir embora, eu o abracei de novo. "Diga ao seu pai, Pedrinho, que o vovô está aqui, mas que ele precisa vir falar comigo, com a cabeça e o coração abertos. Não é o vovô que vai atrás. É ele quem precisa vir." O Pedrinho foi embora, e eu fiquei ali, no portão, pensando. O reencontro inesperado com o meu neto e as palavras dele tinham mexido comigo. A semente da reflexão que eu plantei estava começando a germinar. Não era o fim da batalha, eu sabia, mas era um sinal de que a distância, às vezes, é a melhor professora, e que a dignidade, quando mantida, pode abrir caminhos para a verdadeira reconciliação. Não a reconciliação de um pai bobo que aceita tudo, mas a reconciliação de um homem que exige respeito e que mostra o valor do seu amor. E essa era a minha vitória, por enquanto. Depois da visita do Pedrinho, a ansiedade começou a me corroer. Eu sabia que o Miguel viria. Não sabia quando, nem como, mas viria. E eu me preparei para isso. Não preparei um discurso, nem uma lista de acusações. Apenas me preparei para ouvir, e para falar a minha verdade, com a mesma firmeza que eu vinha mantendo.
2 semanas depois, num sábado à tarde, eu estava na varanda, regando minhas plantas. O portão abriu. Era o Miguel. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, o cabelo um pouco bagunçado. Não era o Miguel cheio de si que eu via nas poucas vezes que a gente se encontrava. Era um homem cansado, abatido. A Sofia não estava com ele. Isso já era um bom sinal. Ele parou no meio do quintal, sem saber o que fazer. Não veio me abraçar. Não veio com a falsa alegria de antes. Apenas me olhou, os olhos marejados e a boca tentando formar palavras que não saíam. Pai. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não disse nada. Apenas o observei, com o regador na mão, o coração apertado, mas a postura firme. Deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho, que ele sentisse o peso daquele momento, daquela distância que ele mesmo tinha criado. Ele deu um passo à frente, depois outro, até parar perto de mim. Pai, eu sinto muito. Aquelas 3 palavras. Elas eram o que eu esperava ouvir, mas ao mesmo tempo, elas não apagavam a dor, não curavam as feridas. Sente muito pelo quê, Miguel? Eu perguntei, a voz calma, sem raiva, mas com uma seriedade que eu queria que ele sentisse. Ele abaixou a cabeça. Por tudo, pai. Por ter te tratado daquele jeito no telefone, por ter te afastado, por ter deixado a Sofia, por ter permitido que ela te desrespeitasse, por não ter te defendido. Ele levantou os olhos e eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu fui um idiota, pai. Um ingrato. Eu sei que te magoei profundamente. Eu larguei o regador no chão e ele fez um pequeno barulho. Sim, Miguel. Você me magoou. Magoou mais do que você pode imaginar. Eu te dei a minha vida, meu filho. Eu abri mão de sonhos, de pedaços da minha história, para te ver feliz. E você me jogou fora, como se eu fosse um estorvo. Você me disse que a sua esposa me odeia, e você concordou com isso. Ele balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais forte. Eu sei, pai. Eu sei. A Sofia, ela me manipulou. Ela sempre teve um jeito de me virar contra você. Ela dizia que o senhor era muito intrometido, que queria controlar a nossa vida. E eu, como um bobo, acreditei nela. Eu me deixei levar. Mas depois que o senhor mandou aquela carta, depois que o Pedrinho me disse que o senhor não ia mais nos ajudar, eu comecei a ver as coisas de outro jeito. A casa, pai, tá difícil. As contas apertaram. E a Sofia, ela não é a mesma sem o seu apoio. Ela me culpa por tudo agora. Eu respirei fundo. Era a vez dele de sentir o peso das consequências. E o que você quer de mim agora, Miguel? Quer que eu volte a ser o pai que aceita tudo? Que eu volte a ser o intrometido que resolve os seus problemas? Ele me olhou nos olhos com uma sinceridade que eu não via há muito tempo. Não, pai. Eu quero o seu perdão. Eu quero o seu respeito. E eu quero aprender a ser um filho melhor. Eu sei que não mereço, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ensine de novo o que é ser família, o que é ter valor. Eu vi a dor nos olhos dele, a vergonha, e por um momento, meu coração de pai amoleceu. Mas a minha dignidade, a minha luta, me lembravam que eu não podia ceder facilmente, que a lição precisava ser bem aprendida. Miguel, perdão não é algo que se pede e se ganha na hora. Perdão é um processo, e você precisa mostrar que realmente mudou. Não por mim, mas por você. Pela sua família, pelos seus filhos. Ele assentiu, limpando as lágrimas com a mão. Eu sei, pai, e eu estou disposto a fazer o que for preciso. Eu já conversei com a Sofia. Ela não aceitou muito bem no começo, mas eu disse a ela que eu não vou mais permitir que ela te desrespeite. Eu disse que se ela não mudar, eu vou ter que tomar uma decisão sobre o nosso casamento, porque eu não posso viver sem o meu pai. Aquilo me pegou de surpresa. O Miguel, confrontando a Sofia, isso era um passo enorme, um passo que eu não esperava. E ela? O que ela disse? Eu perguntei. Ela ficou furiosa, pai. Disse que eu sou um ingrato, que estou te colocando acima dela. Mas eu fui firme. Eu disse que o Senhor é o meu pai e que ninguém vai ficar entre a gente de novo. Ela se trancou no quarto e não falou mais comigo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu olhei para o meu filho e vi um homem quebrado, mas que estava começando a se reerguer. Vi um Miguel que estava finalmente começando a enxergar a verdade,
a se libertar das amarras da Sofia. Miguel, eu não sei o que vai acontecer com o seu casamento, mas eu sei o que vai acontecer com a gente. A gente vai conversar, a gente vai reconstruir, mas não vai ser como antes. Você precisa entender que o respeito se conquista e o amor se cultiva, e que a minha dignidade não tem preço. Ele assentiu de novo, e então, pela primeira vez em muito tempo, ele me abraçou. Um abraço apertado, cheio de arrependimento, de dor, mas também de uma esperança que eu sentia que era genuína. Eu o abracei de volta, sentindo as lágrimas dele molharem o meu ombro. E as minhas próprias lágrimas que eu achava que tinham secado, voltaram a rolar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alívio por ver meu filho de volta, por ver que a minha atitude, a minha firmeza, tinha dado frutos. Aquele dia marcou o começo de uma longa jornada de reconciliação. Uma jornada que não seria fácil, que teria seus desafios, mas que eu estava disposto a enfrentar. Não como o pai bobo de antes, mas como o Valdir, o avô mexicano, o homem de fibra que, mesmo ferido, nunca deixou de lutar pela sua honra e pelo verdadeiro valor da família. E eu sabia que essa era a minha grande vitória. O abraço do Miguel foi um divisor de águas, meu amigo. Aquele aperto, as lágrimas dele no meu ombro, me mostraram que a semente que eu plantei, a semente da dignidade, estava finalmente começando a germinar. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar, devagar, mas de forma consistente. O Miguel começou a me visitar com mais frequência. Não eram visitas rápidas e protocolares como antes. Eram conversas longas, na minha varanda, onde ele desabafava sobre os problemas dele, sobre as dificuldades com a Sofia, sobre a pressão do trabalho. Eu ouvia, aconselhava, mas sem interferir, sem impor. Apenas como um pai que ouve o filho, que oferece um ombro amigo. Ele me contava como a vida tinha virado de cabeça para baixo sem o meu apoio. As contas apertadas, a casa que precisava de reparos e ele não tinha tempo nem dinheiro, os netos que sentiam a minha falta e cobravam a presença do vovô Valdir. A Sofia, eu soube, tinha ficado furiosa com a atitude do Miguel. Ela não aceitava que ele tivesse me procurado, que ele tivesse se rebaixado, como ela dizia. As brigas entre eles se tornaram mais frequentes, mais intensas. O casamento deles estava à beira do colapso, e eu sentia uma tristeza por isso, não pela Sofia, mas pelos meus netos, que estavam no meio de tudo. Um dia, o Miguel me confessou, com a voz embargada, que a Sofia tinha pedido o divórcio. Ela não aceitava que ele tivesse me escolhido em vez dela, que ele tivesse se posicionado contra ela. Ela disse que não aguentava mais a pressão, que eu era a causa de todos os problemas deles. Pai, eu não sei o que fazer, ele disse, a voz quase um sussurro. Eu tentei de tudo para ela entender, para ela se desculpar com o senhor, mas ela não cede. Ela diz que o senhor é o vilão, que eu sou um fraco por ter te procurado. Eu olhei para o meu filho e vi a dor dele. Era a dor de um homem que estava perdendo a família que ele construiu. A dor de um pai que estava vendo os filhos sofrerem. Mas ao mesmo tempo, eu via a força que ele estava começando a desenvolver. A força de quem escolhe o que é certo, mesmo que doa. Miguel, meu filho, essa é uma decisão que só você pode tomar. Eu não vou me intrometer no seu casamento, mas eu quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, eu estou aqui para você e para os meus netos. Eles são inocentes nessa história e eles precisam de você e precisam de mim. Ele me abraçou de novo. Um abraço de gratidão. Obrigado, pai, por tudo, por ter me ensinado essa lição, mesmo que tenha sido da forma mais difícil. A Sofia realmente se separou do Miguel. Levou os filhos com ela para a casa da mãe dela e entrou com o pedido de divórcio. O Miguel ficou desolado. A casa, antes cheia de vida, agora era um vazio. Ele se sentia culpado, triste, perdido, mas ao mesmo tempo ele me disse que sentia um alívio. Um alívio por ter se libertado de um relacionamento tóxico, de uma mulher que o controlava e o afastava de quem ele amava. Eu não me alegrei com a desgraça do meu filho, mas eu vi uma oportunidade de recomeço para ele. Uma oportunidade de ele se reencontrar, de ele reconstruir a vida dele, agora com a cabeça mais leve, com a consciência de quem ele era de verdade. Os netos, coitados, ficaram no meio do fogo cruzado.
Eles sentiam falta do pai, sentiam falta da casa deles e sentiam falta do vovô Valdir. Eu, sabendo da situação, conversei com o Dr. Ricardo. Doutor, eu quero ver os meus netos. Eles não podem ser punidos por causa das brigas dos adultos. O Dr. Ricardo me aconselhou a buscar uma regulamentação de visitas. Não para brigar com a Sofia, mas para garantir o meu direito de avô. E foi o que fizemos. Não foi fácil. A Sofia tentou dificultar, mas o Dr. Ricardo, com a sua sabedoria, conseguiu convencer o juiz de que a presença do avô era importante para o bem-estar das crianças. E assim, eu comecei a ter dias fixos para visitar meus netos. No começo, a Sofia me olhava com ódio, com desprezo, mas eu ignorava. Meu foco eram as crianças. Eu brincava com eles, contava histórias, fazia os lanches que eles gostavam. E aos poucos, o sorriso voltou ao rosto deles. E o meu coração se encheu de alegria de novo. O Miguel, por sua vez, começou a se reerguer. Ele buscou terapia, para entender o que o levou a se afastar de mim, a se deixar manipular. Ele começou a cuidar mais de si, a se dedicar ao trabalho, a passar mais tempo com os filhos quando tinha a guarda deles. Ele me pedia conselhos, e eu dava, com carinho, com a sabedoria que a vida me deu. Aquela atitude que eu tomei, meu amigo, que parecia tão radical no começo, tinha gerado um terremoto na família. Mas um terremoto que, no fim das contas, estava derrubando o que era falso e construindo o que era verdadeiro. Estava mostrando ao meu filho o valor da sua raiz, o valor do seu pai, e estava me dando de volta a minha dignidade, a minha paz. Eu ainda pensava em voltar para o México, sim, mas agora, com a certeza de que eu deixaria para trás um filho que me amava e me respeitava, e netos que me viam como o avô Valdir, o homem forte e sábio. As consequências inesperadas da minha atitude tinham sido duras para o Miguel, para a Sofia, mas tinham me dado a vitória mais importante de todas, a reconciliação com o meu filho e a recuperação da minha própria essência. E eu sabia que essa era apenas o começo de uma nova fase, cheia de desafios, mas também de esperança. A vida, meu amigo, é uma caixinha de surpresas. Quando a gente menos espera, ela nos presenteia com reviravoltas que mudam tudo. Depois de toda a tempestade que a minha família viveu, com a separação do Miguel e da Sofia e a minha reconquista da dignidade, as coisas começaram a se acalmar. Mas a vida, ela tem um jeito de nos testar sempre. O Miguel estava se reerguendo, como eu disse. Ele assumiu a responsabilidade pelos filhos, pela casa, e estava trabalhando duro para colocar a vida nos eixos. Ele passava muito tempo comigo, buscando conselhos, desabafando. Eu via nos olhos dele um homem novo, mais maduro, mais consciente. E isso me enchia de orgulho. Mas a Sofia, ela não me perdoava. Nem ao Miguel. Ela usava os filhos como arma, dificultava as visitas, falava mal de mim e do pai para as crianças. Era uma batalha constante. O Dr. Ricardo me ajudava muito, mas era desgastante. Eu sentia que, mesmo com a minha vitória pessoal, a sombra dela ainda pairava sobre a nossa família. E foi nesse período que uma nova surpresa, um novo desafio se apresentou. Eu comecei a sentir umas dores no peito, um cansaço que não passava. No começo, eu ignorei, pensando que era a idade, o estresse dos últimos tempos. Mas as dores foram piorando, e um dia, eu senti uma pontada tão forte que mal consegui respirar. O Miguel, que estava me visitando, me levou correndo para o hospital. Lá, os médicos me deram a notícia. Eu tinha um problema sério no coração. Precisaria de uma cirurgia, e ela era de alto risco. O mundo desabou de novo sobre a minha cabeça. Eu, que tinha acabado de reencontrar a paz, agora me via diante da possibilidade de perder a vida. O Miguel ficou desesperado. Ele não me largava um minuto. Lembro dele me dizendo, com os olhos cheios de lágrimas: "Pai, o senhor não pode me deixar agora. Eu acabei de te reencontrar. Eu preciso do senhor." Eu tentei acalmá-lo, mas por dentro eu estava com medo. Medo de morrer. Medo de deixar meus netos, de deixar o Miguel sozinho de novo. Mas algo me dizia que eu tinha que lutar, que eu tinha que ser forte, como sempre fui. A cirurgia era cara, e o meu plano de saúde, que eu mantinha com tanto sacrifício, não cobria tudo. O Miguel se viu numa situação difícil. Ele estava recomeçando a vida,
com as contas apertadas, e agora, a saúde do pai. Foi então que aconteceu o inesperado. O Dr. Ricardo, aquele meu amigo advogado, me procurou. Valdir, tenho uma ideia. Lembra daquele terreno que você vendeu para o Miguel dar a entrada da casa? Eu nunca desisti de buscar o reconhecimento do seu direito. E com a separação dele e da Sofia, a situação mudou. Ele me explicou que, na divisão de bens do divórcio, a contribuição de cada um na casa seria revista. E o valor do terreno que eu vendi, com a devida correção, seria considerado como uma parte da entrada que o Miguel deu. E por um twist do destino, a Sofia não tinha como pagar a parte dela na casa, e o Miguel também não tinha todo o dinheiro para ficar com a casa inteira. A casa seria vendida. E o Dr. Ricardo, com a sua inteligência, conseguiu garantir que o valor do meu terreno, corrigido e com juros, fosse o primeiro a ser ressarcido na venda da propriedade. Não era uma quantia enorme, mas era o suficiente para cobrir os custos da minha cirurgia e ainda me deixar um bom dinheiro para o meu sonho de voltar para o México. Eu não podia acreditar. Aquele terreno, aquele pedaço da minha história que eu tinha sacrificado pelo Miguel, agora estava voltando para mim, no momento mais crucial da minha vida. Era como se a vida estivesse me dizendo: Valdir, você lutou pela sua dignidade e agora ela está te recompensando. O Miguel ficou emocionado. Pai, é um milagre. O senhor vai ser operado e vai ter o seu dinheiro de volta. É a justiça divina. Eu sabia que não era só justiça divina. Era o resultado da minha atitude, da minha firmeza, da minha luta. Se eu tivesse aceitado a humilhação, se eu tivesse ficado calado, nada disso teria acontecido. A cirurgia foi um sucesso. Eu me recuperei bem, devagar, mas com a certeza de que a vida me deu uma segunda chance. E, com o dinheiro do terreno, eu finalmente pude realizar o meu sonho de voltar para o México, para a minha terra natal. Não fui embora para sempre. Eu comprei um pedacinho de terra lá, uma casinha simples, mas cheia de memórias. Mas eu também mantive a minha casa aqui, no Brasil. Eu dividia o meu tempo. Passava alguns meses lá, outros aqui, com o Miguel e os netos. O Miguel, agora, era um pai presente, um filho amoroso. Ele aprendeu a lição. E os meus netos? Eles eram a minha alegria. Eles me viam como o avô Valdir, o herói, o contador de histórias do México, o homem que nunca se dobrou. A Sofia, ela se mudou para outra cidade, e eu soube que ela se casou de novo. Não tenho raiva dela. A vida dela seguiu, e a minha também. E eu percebi que o perdão, no final das contas, não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre se libertar do peso do rancor. A história do terreno, da cirurgia, da minha volta ao México, virou uma lenda na família. Uma história de superação, de luta, de dignidade. E eu, o avô Valdir, me tornei o guardião dessa história, o contador de lições. E a maior lição de todas, eu aprendi, é que a gente nunca deve desistir da gente mesmo. Que o amor de um pai é forte, mas a dignidade de um homem é inabalável. E que, às vezes, é preciso cortar os laços para que os verdadeiros laços se fortaleçam. E esse, meu amigo, foi o meu legado. A vida, depois de toda a reviravolta, se assentou. Não foi um felizes para sempre de conto de fadas, porque a vida real não é assim. Mas foi um felizes de verdade, com a paz que só a justiça e a dignidade podem trazer. Eu me tornei um avô viajante, um pouco mexicano, um pouco brasileiro, com a alma cheia de histórias e o coração leve. O dinheiro do terreno, aquele que eu vendi para o Miguel, não só pagou minha cirurgia, mas me deu a liberdade. A liberdade de ir e vir, de realizar o sonho de viver um pouco na minha terra natal, o México. Lá, eu comprei uma casinha simples, com um quintal grande, onde plantei umas pimentas e uns cactos, como na casa da minha infância. Reencontrei parentes distantes, amigos de infância. Senti o cheiro da terra, ouvi a música da minha juventude. Era como se eu estivesse fechando um ciclo e começando outro, tudo ao mesmo tempo. Mas eu nunca abandonei o Brasil. Minha casa aqui continuou sendo o meu porto seguro, o lugar onde o Miguel e os netos me esperavam. Eu dividia meu tempo, alguns meses lá, alguns meses aqui.
E cada viagem era uma aventura, uma oportunidade de trazer novas histórias, novos ensinamentos para os meus netos. O Miguel, ele se tornou um homem exemplar, um pai dedicado, um filho amoroso. Ele aprendeu a lição. A perda da Sofia, o divórcio, a dificuldade financeira, tudo isso o fez amadurecer. Ele não era mais aquele menino manipulado, aquele homem que me virou as costas. Ele era o meu filho, com o coração no lugar certo, com os valores que eu e a Maria sempre tentamos ensinar a ele. Ele me visitava sempre, me ligava todos os dias quando eu estava no México. E quando eu voltava para o Brasil, ele era o primeiro a me abraçar no aeroporto, com os netos correndo atrás. Os netos, Pedrinho e a pequena Ana, eram a luz dos meus olhos. Eles cresceram ouvindo as minhas histórias, não só as da minha juventude no México, mas também a história da nossa família. A história de como o vovô Valdir teve que ser forte, teve que lutar pela sua dignidade para ensinar uma lição de amor e respeito. Eles me viam como um herói, e isso me enchia de orgulho. Eu os ensinava sobre a importância de ser justo, de ter palavra, de valorizar a família, mas também de nunca se deixar pisar. A Sofia, eu soube que ela tentou reconstruir a vida dela, mas não teve muito sucesso. Ela continuava com a mesma mentalidade, a mesma forma de ver o mundo, sempre buscando o que era dela, sem se importar com os outros. Eu não guardava rancor. Eu a perdoei, não por ela, mas por mim, porque a gente não pode viver com o coração cheio de ódio. Mas o perdão eu aprendi. Não significa que a gente precisa aceitar de volta quem nos fez mal. Significa que a gente se liberta daquele peso, daquela dor. A minha história se tornou um legado de superação, de recomeço. Eu, o avô Valdir, que foi abandonado, rejeitado, esquecido, me tornei o homem que se levantou, que lutou pela sua honra e que, no final, colheu os frutos da sua firmeza. Eu não fui um pai bobo, que aceitou tudo. Eu fui um pai que ensinou, mesmo que a lição tenha sido dura. E é por isso, meu amigo, que eu digo a você, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar pela sua dignidade. A vida vai te dar rasteiras, vai te derrubar, vai te fazer chorar, mas você tem que se levantar. Tem que se lembrar do seu valor, da sua história. E tem que ter a coragem de fazer o que é certo, mesmo que doa. Eu, Valdir, sou a prova viva de que a gente pode perder tudo, mas nunca pode perder a si mesmo. Nunca pode perder a honra, o respeito. Porque no final das contas, é isso que a gente leva. É isso que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos netos. Um legado de força, de amor e de uma dignidade inabalável. E essa é a minha história. Uma história de um avô que, mesmo com o coração partido, encontrou a força para virar a mesa, para mostrar que o amor, o respeito e a dignidade caminham juntos. E que, às vezes, é preciso ser firme para ensinar o verdadeiro valor da família. Eu não queria um final feliz a qualquer custo. Eu queria um final justo. E foi isso que eu tive. A minha vitória, a minha paz.